Amém, meus queridos. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo de número 2. Versículos 1 ao 3. Gênesis, capítulo 2, versículos 1 ao 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Amém. Senhor, a tua palavra foi lida e agora será proclamada ao coração dos teus filhos, assim como teu servo suplicou há instantes, Senhor. Faze-o conosco, ensina-nos o caminho que devemos andar, fala aos nossos corações e nos transforma pelo poder que há em tua palavra, para o louvor da tua glória. Amém. Vejam, irmãos, simples e majestoso, digno, mas não afetado, profundo e ainda assim perfeitamente claro. Gênesis faz uma introdução altiva, não apenas ao próprio livro, mas a toda a Escritura. O versículo 1 dá o tom e declara o tema de tudo que se segue. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O que faz, assim, do Senhor o autor de todo o mundo, de todo o cosmos, de todo o universo. Céu e terra aqui significam tudo, meus irmãos. E dessa forma, tudo, absolutamente tudo, deve a sua existência à vontade divina. E nós já expusemos o capítulo de número 1. E nessas exposições, a soberania de Deus tornou-se mais visível nas coisas que passaram então a existir. Mostrando assim que só há um ser em todo o universo e que de eternidade a eternidade é o único que cria no sentido pleno da palavra. Mas ele não apenas cria, ele também dá forma. Ele também dá vida, e tudo isso para que seus propósitos inescrutáveis atinjam seus objetivos. A criação do homem, a imagem divina, é sem dúvida o ápice do capítulo de número 1. Tanto é que o autor deixou para tratar exatamente no final desse capítulo. É o clímax do 6º dia de criação. É o clímax do 6º dia do trabalho de Deus. No entanto, não é a sua conclusão. E isso então nos leva exatamente ao texto que lemos hoje. E que diz respeito ao dia em que Deus cessou a sua obra criativa. Esse sim é preeminente da conclusão. Tanto por seu caráter, quanto por suas fórmulas que o diferenciam dos 6 dias anteriores. Ora, de todos os dias, o 7º é o único dia abençoado e santificado, se você não prestou atenção ainda nisso. Sua diferente forma literária o diferencia na narrativa como um todo. Assim como o descanso e a santificação divinos o diferenciam dos demais 6 dias de criação.
Logo, meus irmãos, diante disso, 3 coisas precisam ser distinguidas aqui. A primeira delas, a declaração de Moisés no versículo 1. A segunda delas, o descanso de Deus no versículo 2. E a terceira delas, a bênção e a santificação do dia 7º. Sendo assim, vamos ao primeiro ponto de Gênesis 2, versículo 1, onde o autor nos diz: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Observem aí que a conjugação prefixada que abre a sentença no hebraico aqui, traduzida para o nosso idioma como um advérbio, no caso aí, assim, seguido então por uma locução verbal, foram acabados, dizem respeito àquilo que Deus havia realizado nos últimos 6 dias. Moisés declara que Deus havia encerrado ou completado a criação dos céus e da terra e de todo o seu exército. A pergunta que fica para nós, então, diante disso, meus irmãos, é como Deus fez isso. Ora, nós bem sabemos que ele criou do nada os céus e a terra. Esse céu e essa terra inicialmente criados eram como sem forma e vazios, ou seja, eram inabitáveis, ainda não possuíam vida. Deus então passa a organizar tudo isso, e assim ele cria a luz, o firmamento, as águas, o mar, a terra seca, a relva, as ervas que dão semente, as árvores frutíferas, separando cada um do outro, definindo, portanto, seus limites nos 3 primeiros dias. E olhem que depois que os céus e a terra estão criados, definidos e, portanto, organizados, o mundo outrora inabitável agora reúne todas as condições necessárias para a sua habitação. E, sendo assim, Deus então passa a preenchê-lo com vida. Dessa forma, ele cria no decorrer de mais 3 dias os luzeiros, o sol e a lua, as estrelas, preenchendo assim o firmamento dos céus, ou seja, o cosmos. Preenche os céus abaixo do firmamento com os enxames de seres viventes, as aves. As águas são preenchidas com os animais marinhos, os peixes, grandes e pequenos. A terra é preenchida com os animais terrestres, domésticos, selváticos, os répteis. Por fim, então, ele cria também mais um ser, o homem. E cria esse ser de um modo distinto de todos os outros. Porque este ele o faz conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança. Um ser formado da terra, ou melhor, do pó da terra. Um ser formado do pó da terra, ao qual Deus o torna alma vivente. E Deus o cria, macho e fêmea, ele os criou. E os criou como seres racionais, como seres morais, justos e santos. E, meus irmãos, somente ao homem foi dada a capacidade de poder pensar, de poder raciocinar logicamente, conhecer e distinguir acerca do que é verdadeiro, do que é justo e, portanto, do que é bom. Sendo assim, são essas criaturas descritas nos últimos 3 dias da criação que compõem aquilo que o autor qualifica no texto como hostes ou exércitos. E quão numerosos, pois, são os seus exércitos. Já que, apesar de não constar literalmente, implicitamente deve-se incluir também os anjos, já que as criaturas, ainda que raramente se referem aos exércitos dos céus como sendo constituídos por anjos. Isso pode ser visto lá em 1 Reis, capítulo 22, 19, onde ali é dito pelo profeta Micaías: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, e à sua direita e à sua esquerda. Naquela ocasião, os reis Acabe e Josafá consultavam o Senhor por meio do profeta Micaías acerca da batalha contra a Síria. Isso ainda nos leva ao que diz Daniel no capítulo 4, e versículo 35,
Quando ele diz que todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. E é interessante, Matthew Henry, comentando acerca desse texto, ele diz que Deus usa como seus anfitriões para a defesa de seu povo e destruição de seus inimigos esses exércitos dos céus, ou seja, o exército de anjos. E coloca Deus como o Senhor de todos os exércitos. Mas, no entanto, independentemente disso, se o autor menciona implicitamente ou explicitamente os anjos nessa qualidade ou não, todos eles, o fato e a realidade é de que, absolutamente, todos eles estão debaixo do comando e da disciplina de seu Criador. Cada um deles conhece e mantém o seu lugar segundo a ordem daquele que os criou. Ao passo, então, que o Criador pode olhar para tudo que foi feito e dizer de modo veemente que tudo que foi feito era muito bom. E sendo assim, os céus e a terra, portanto, são peças acabadas, irmãos. Assim como todas as criaturas que neles habitam. É como uma casa que, depois de construída, é suprida e completada com a sua mobília. Do mesmo modo, fez assim o Senhor, de modo que o céu, sem o sol, a lua e as estrelas, seria como um palácio vazio, seria como um deserto. Se a terra fosse destituída de animais, de árvores e plantas, seria como um deserto, um ermo estéril, uma casa abandonada. Tão perfeita é essa obra que nada pode ser acrescentado nem retirado dela, como diz Salomão, em Eclesiastes 3,14. Sei quanto tudo que Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar, e isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O Deus que começou a construir, revelou-se, mostrando-se capaz de concluir a obra que iniciou. E percebam que o Senhor não cessou a sua obra da criação do mundo até que ela fosse completada em cada uma de suas partes. De modo que nada faltasse à sua harmoniosa abundância. Somente então, após isso ter acontecido, foi que ele cessou a obra criadora. Encerrou-a, como diz Moisés no versículo 2, vejam aí. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Observe que no relato do 7º dia, o autor utiliza aqui uma fórmula diferente do padrão narrativo que utilizou nos 6 dias anteriores. E isso é um sinal, irmãos. Não um sinal místico. Não um sinal emotivo. Nada que nos chame a atenção pelas vias sensoriais, senão pela razão. Tão simplesmente pela atenção dada ao texto e ao padrão que o autor utiliza para narrar cada dia da criação. Porém, quando chega no 7º dia, há de se perceber lógica e de forma bastante clara que há uma mudança na narrativa desse último dia, que é diferente de todos os outros 6. Aqui não vemos o padrão e disse Deus. Nem mesmo a ordem para vir à existência o que não existia, assim como não há uma avaliação padrão daquilo que havia sido feito, do tipo, e viu Deus que isso era bom. Muito menos, irmãos, prestem atenção nisso, há uma contagem de término. É o único dia que não se encerra com houve tarde e manhã. Prestem atenção. Todos os outros dias foram encerrados. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Houve tarde e manhã, o segundo dia.
Houve tarde e manhã o terceiro dia, houve tarde e manhã o quarto dia, houve tarde e manhã o quinto dia, houve tarde e manhã o sexto dia, mas no sétimo dia não há tarde e não há manhã. E por que isso é diferente aqui? Porque Deus quer nos ensinar algo diferente aos outros 6 dias. Ele quer mostrar aqueles que foram criados conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, que raciocinam, que pensam, que gozam desse privilégio. Um outro padrão, não um padrão do trabalho, demonstrado e exemplificado nos 6 dias anteriores, mas um padrão de descanso. Um padrão de descanso. E 3 palavras são utilizadas aqui e precisam ser destacadas. O primeiro é o verbo terminar ou calar. Um verbo de difícil equivalência em nossa língua portuguesa, mas que se aproxima do verbo acabar, no sentido de concluir um processo. Sendo assim, o autor procura expressar com esse verbo todo o processo da criação dos céus e da terra, chegando ao fim. Terminou. O segundo termo é o dia sétimo. Vayon hashvihi. O autor procura mostrar que o processo chegou ao fim no 7º dia. Dia esse que, pelo contexto, possui uma significância, um destaque maior do que os demais no processo. Tanto é que ele o repete por 3 vezes aqui no texto. E o terceiro termo é o verbo parar, que é shabat, cessar, interromper, no sentido de parar de fazer aquilo que se faz comumente. Esse termo, literalmente, é um verbo que qualifica uma ação de cessação. Deus, no 7º dia, descansou, ou seja, cessou com o processo de criação. Ele parou de fazer o que vinha fazendo, pois todo o processo havia chegado ao fim que ele mesmo havia determinado. E dessa forma, agora ele descansa e ensina o homem a descansar também. Se nos outros 6 dias ele o ensinou a como trabalhar, no 7º dia ele o ensina a descansar. E observem que essa ação de cessação, descanso, não termina após o último dia da criação. E isso se comprova exatamente pela ausência da expressão de conclusão. Houve tarde e manhã, como na narrativa dos outros 6 dias. E é proposital, irmãos. É proposital. É proposital porque a ausência dessa expressão serve para algo. Para quem ouve, para quem lê. Serve para gerar uma expectativa, à espera de algo. Eu leio, peraí, ele já terminou o 7º dia, mas onde está aqui o houve tarde de manhã? Cadê? Será que está mais à frente? Como vai se encerrar esse dia? Como vai terminar esse descanso? Quem vai pôr fim a ele? Sendo assim, podemos dizer que o significado primário de Shabat, ou Shabá, do qual todos os demais dependem, e o qual está subentendido aqui, é aquele pelo qual se estende cada 7º dia da semana, bem como o evento. Deus, depois de concluir a criação das coisas, cessou de criar novas espécies e determinou que este fosse posto à parte para o descanso do homem. Daí em diante,
em memória do fato. De modo que, não só, irmãos, imitando a Deus, os homens descansariam de suas obras corporais, seculares, mas também o empregariam ao culto divino. E nós vamos saber disso pelo termo que ele vai usar no versículo de número 3. No entanto, essa ação de cessação, descanso, não se dá com uma inatividade da divindade, irmãos. Muito menos de nossa parte. Não é um dia de inatividade. E quem nos mostra a realidade é o próprio Deus, tendo em vista que Deus está sempre em atividade, através de sua providência, como afirma o próprio Senhor Jesus em João 5,17. Ora, pare para pensar um pouco. Se por uma fração de tempo o Senhor Deus tirasse a sua mão da criação, todas as coisas pereceriam imediatamente e tornariam novamente ao nada. Como afirma o salmista no Salmo 104, versículos 27 ao 29. Quando ele diz: todos esperam em ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. E se lhe cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. João Calvino, comentando acerca disso, diz: de fato, Deus é corretamente reconhecido como Criador do céu e da terra, quando sua perpétua preservação lhe é atribuída. Logo, o descanso de Deus, dito aqui por Moisés, nada tem a ver com inanição, ausência ou qualquer coisa do tipo, uma vez que tudo só prospera e subsiste nele. Mas tem a ver com outras coisas. Tem a ver com a separação de um tempo. Um tempo de refrigério. Um tempo de deleite. Não só para a terra, mas para o homem. Por isso diz Moisés no versículo 3, vejam aí. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Embora o sétimo dia não seja chamado de sábado por Moisés, aqui nesse texto, o fato que nós temos aqui é que Deus abençoou e o santificou. E esses termos são marcantes, irmãos. Separa, distingue esse dia de todos os demais. Um dia em 7. É abençoado e santificado por Deus. E não poderiam passar desapercebido por nós, como tem passado por muitos dentre nós. Quantas vezes não já lemos esse texto e essas informações, essa forma diferente, passou desapercebido, ou pior, foi tratado como sem valor por muitos de nós, por muitos anos. Esses termos são marcantes, irmãos. Eles são importantes demais para serem atribuídos a um dia e passarem desapercebido por nós. O que nos qualifica como cegos, de fato. Porque não conseguimos enxergar o óbvio. Achamos que precisamos aprender grego e hebraico para entender as Escrituras, quando
coisas simples no nosso próprio idioma nos passam completamente desapercebidos. Sejam honestos e respondam a si mesmos. As primeiras vezes que você leu esse texto, quantas vezes você indagou a si mesmo? Ou quantas vezes você teve dúvidas quanto a esses 3 versículos? E do porquê o 7º dia da criação é diferente dos outros 6. Quantas vezes você se questionou acerca disso? Quantas vezes você foi em busca de ajuda para entender isso? Veja, o verbo abençoar vem do hebraico berrar, cujo significado primário é invocar ou promulgar o favor divino, com a implicação de ações gentis para com aquele a quem a bênção se destina. No Antigo Oriente Próximo, essa expressão significava literalmente colocar-se de joelhos, o que passou posteriormente à ação de prostrar-se. E é interessante porque no Antigo Testamento essa expressão está quase sempre relacionada ao culto prestado a Yahweh, ou a Yahvé, ou a Javé. Sendo assim, o indivíduo que recebia a bênção de Deus ajoelhava-se, prostrava-se em adoração a Deus. E um exemplo disso é o que o salmista diz lá no Salmo 95, versículo 6. Abra sua Bíblia aí no Salmo 95, versículo 6, e vejam aí o que diz o salmista. Ele diz: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Agora observe com o que o salmista relaciona essa ação. Versículo 7. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia em Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. De um modo geral, a bênção de Deus na narrativa até esse momento é destinada a seres vivos, como os animais, os homens e assim por diante. Nós vimos isso a partir da criação ou da narrativa do 4º dia da criação. E essa bênção os levava à fecundidade, à multiplicação de suas espécies. Logo, isso deveria se tornar, então, intrigante para nos dizer o mínimo, que um dia específico em si seja abençoado por Deus. Na verdade, torna-se meio paradoxal a concepção que o dia em que Deus se abstém da atividade criativa seja declarado como um dia abençoado e ainda, irmãos, santificado. E é esse o segundo termo que Moisés usa aqui para descrever a ação de Deus no dia 7º. Deus o santificou, o verbo kidash. Uma ação cujo significado literal é separado do comum, dedicado, consagrado. E isso aponta para o caráter do Criador. Porque Deus é santo. A santidade é a essência do seu caráter. E isso significa que o ato divino de santificar o dia 7º não era apenas o declará-lo como santo, mas o de comunicar através dele o atributo divino seu, da divindade de Deus. E de certo modo, como diz João Calvino, o dia 7º é abençoado por ser santificado. O
que, por implicação, irmãos, traz àqueles que o observam o desfrute das bênçãos divinas em suas vidas, sendo aperfeiçoados em santidade por Deus. E como é interessante isso, não? Como é interessante isso. 6 dias de criação. No sexto dia, Deus cria o homem. E se você lembrar do que vem adiante, aqui a partir do versículo 4, nós vamos ter os detalhes da criação desse homem. Criado do pó da terra. Deus cria um jardim. Coloca esse homem no jardim. Cria a sua auxiliadora idônea. Dá os mandatos. E chegam então diante do 7º dia. Porque nesse jardim, Deus planta no meio do jardim 2 árvores. Quais eram as árvores, irmãos? Do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal não era uma árvore má em sua essência. Deus fez todas as coisas boas, inclusive essa árvore. Era uma árvore de provação, para que ao passar no teste o homem pudesse comer do fruto da árvore da vida e fosse aperfeiçoado. A árvore da vida é uma árvore sacramental, irmãos. Mas o que o homem faz? Percebem a narrativa, como as coisas caminham? No 7º dia, não era do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que eles deveriam comer. Eles deveriam tê-lo rejeitado por obediência ao seu Criador. E se o tivessem feito naquele dia, o dia que Deus abençoou, o dia que Deus santificou, eles teriam sido aperfeiçoados ao comer do fruto daquela árvore. Mas eles caíram. E a bênção destinada a eles se tornou em maldição. Porque ao invés de santificar o dia 7º e serem santificados em Deus, quebraram esse dia, desobedecendo o Senhor. Alusão à ceia do Senhor. Vejam, ao descansar da obra de criação, Deus estava pondo diante dos homens uma expectativa para quando eles terminassem seu próprio trabalho de sujeitar a terra, dominá-la, enchê-la de portadores da imagem de Deus. Há uma promessa implícita aqui. Trabalhe, porque em breve descansarás comigo. Para se manter direcionado a esse alvo e evitar perder de vista o descanso prometido, o homem deveria imitar o padrão divino de trabalhar 6 dias e descansar no 7º. Nós não sabemos, irmãos, quanto duraria esse período de trabalho e descanso para que o homem pudesse entrar num descanso sabático permanente. Mas vemos que, no princípio, o Éden não era como fora planejado para ser eternamente. Pois mesmo no Éden, a história apontava para uma direção. A direção de um descanso eterno e plenamente satisfatório na presença de Deus. Houvesse o homem obedecido e completado a obra que Deus havia lhe designado, ele teria sido conduzido juntamente com ele toda a sua posteridade a esse descanso. No entanto, ele falhou.
Não exerceu a prerrogativa de mordomo das coisas do Criador. Não protegeu o jardim, não o guardou. Não dominou os animais, não dominou a serpente, não dominou sua mulher. Antes se entregou aos seus próprios apetites. Então, ao invés de nos guiar ao descanso, nos mergulhou na inquietude inerente a um mundo corrompido pelo pecado. E só havia uma maneira do povo de Deus entrar naquele descanso eterno que Deus havia planejado para o seu povo. Mas ele descartou isso. Logo, fez-se necessário haver outro homem, outro representante, para completar a obra que o primeiro não completou. E é interessante porque quando eles têm o primeiro filho, lembra de Gênesis 4:1? O primeiro filho não é Abel, é Caim. Eva celebra dizendo, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Qual é a expectativa de Eva? Nós falamos sobre expectativas de manhã, né? Qual é a expectativa de Eva? Esse vai ser o descendente que vai esmagar a cabeça da serpente. Ah, quantas expectativas, Eva, tu tiveste. Esse filho vai ser aquele descendente prometido pelo Criador, que vai nos conduzir de volta ao descanso. Mas esse descendente era tão inquieto, tão incapaz de dominar a si mesmo, que matou seu irmão Abel. Como ele dominaria a criação se não pôde dominar a si mesmo? Assim, a humanidade caminhava sem descanso. Até que Lameque gerou um filho. Quem é o filho de Lameque, irmãos? Noé. E o que ele dizia? Este nos consolará dos nossos trabalhos e fadigas de nossas mãos. Esse vai nos conduzir ao descanso. Noé. Gênesis 5:29. Quem sabe não é agora Noé que conduzirá o povo de Deus ao descanso, ao sair da arca. Mais uma vez, a bênção da fecundidade é dada aos homens. O senhorio, o domínio foram outorgados por Deus para este homem. No entanto, Noé não trouxe descanso. Ele, assim como os demais, fracassou. E mais uma vez, por causa de um fruto. Seu insucesso. Dessa vez não foi comer do fruto, mas beber até se embriagar desse fruto. Entendem o significado da embriaguez de Noé, irmãos? Ele não apenas comeu, provou. Ele se embriagou. Algumas gerações depois, quando Deus aparece a Abraão, fica claro, então, o propósito original de Deus para Adão no Éden. Opa, o descanso ainda está em jogo. Mas é interessante porque, em vez de promulgar um mandamento, lembra? O que é que Deus diz a Noé? As bênçãos que ele dá ao primeiro homem. Sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, não é assim? Mas a Abraão é diferente. Em vez de ordenar que ele fosse fecundo, em vez de dizer, Abraão, sede fecundo, multiplica a terra, não. É Deus agora que o faz fecundo. E olha que interessante.
E Abraão foi fecundo. Um que não podia ter filhos é pai de nações. Ao lermos no primeiro capítulo de Êxodo, vemos que os filhos de Israel foram fecundos. E cresceram, e aumentaram, e se multiplicaram. E logo fica evidente de que Deus havia tornado fecundos os descendentes de Abraão. A esperança é agora, é com Israel. No entanto, também falharam. Eles tornaram-se escravos, trabalhando 7 dias sem descanso, para um rei iníquo, Faraó egípcio. Mas mais uma vez o Senhor intervém. Eles saem do Egito. E o Senhor então os lembra, mais uma vez, de guardar um dia em 7. Lembra-te. Não está instituindo algo novo. Ele está trazendo à memória aquilo que nos 400 anos de escravidão eles haviam perdido. Lembra-te de guardar o sábado. Imagina como eles receberam isso, irmãos. 7 dias trabalhavam, ano após ano, década após década, século após século. Mas agora Deus vem e diz, não, vocês vão trabalhar 6 dias e descansar um dia. Como aquilo lhes pareceu. Que dádiva, que presente, que Deus gracioso. Aleluia! Imaginem isso, Moisés desce do Monte Sinai trazendo 2 tábuas de pedra que diziam ao povo como eles deveriam viver ao se estabelecerem na terra que Deus lhes havia dado. E na primeira das 2 tábuas estava escrito o seguinte mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Lembra-te disso. O mandamento visava refrescar a memória coletiva de Israel quanto à suficiência e à providência de Deus no passado, quanto à sua promessa no que diz respeito ao futuro. Eles deveriam olhar para trás, o que Deus fez desde a criação, e já começar a desfrutar agora, olhando para frente, para a obra de redenção. Porque este dia serviria como um sinal constante do relacionamento amoroso entre Deus e o seu povo. E é interessante porque antes de Moisés descer do monte com as tábuas, Deus reiterou o mandamento. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel. Êxodo 31:13. E dirás, certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. A guarda do sábado separaria o povo de Deus como um povo tão bem cuidado por seu Deus, diferente de todas as outras nações, porque estes, por ordem do seu Deus, não precisariam trabalhar 7 dias, mas tirariam um dia para descanso.
Este sábado os separaria como um povo que tinha uma expectativa diante de si. Um descanso eterno e todo abrangente na presença do único Deus verdadeiro. Não era apenas o seu ritmo semanal que deveria ser moldado pelo sábado, mas todo o seu tempo, todo o seu sistema socioeconômico deveria tomar essa forma. A cada 7 anos a terra teria seu descanso. Não haveria semeadura nem colheita. E Deus os prometia proporcionar no 6º ano uma colheita suficiente para 3 anos, a fim de que eles pudessem dar descanso à terra, contando assim com o estoque de alimento necessário. Desse modo, eles seriam lembrados da terra superior que Deus estava separando e da provisão que Deus estava fazendo para o descanso deles. A cada 7 anos deveria haver um ano sabático. Durante tal ano, eles deveriam perdoar uns aos outros as dívidas contraídas nos últimos 6 anos. Assim, eles seriam lembrados da liberdade e do perdão que desfrutariam no descanso vindouro. Então, a cada 7 anos, 7 vezes, haveria o ano do jubileu. Naquele período, toda propriedade perdida ou vendida retornaria à tribo ou ao clã a quem Josué originalmente houvesse concedido quando eles entraram na terra que o Senhor havia prometido. Assim, eles seriam constantemente lembrados de que Deus seria fiel em preservar a herança deles, não apenas a terra prometida de Canaã, mas a terra prometida final, o novo céu e a nova terra, onde eles experimentariam o descanso definitivo e eterno. Vejam, Deus conduziu então seu povo à terra prometida de Canaã com a promessa de que eles seriam fecundos, sujeitariam o reino animal e exerceriam domínio. Israel, como filho primogênito de Deus, coletivamente realizaria o trabalho que Adão falharia em realizar. E talvez Israel habitasse nessa terra paradisíaca, adorando e servindo a Deus, multiplicando a imagem de Deus e seu culto por toda a terra, e havendo completado seu trabalho, entraria então no descanso sabático de Deus. E talvez o presente do descanso dado no sábado mantivesse diante de seus olhos e bem junto ao coração um senso de significado e do propósito de sua vida. No entanto, meus irmãos, assim como os que antecederam eles falharam, assim também Israel falhou, esquecendo-se da aliança com Deus. Esquecendo-se da aliança com Deus, abandonaram o dia de sábado, o dia do descanso. Abram suas Bíblias em Ezequiel 20, por favor. Ezequiel 20. Ezequiel 20, versículos 12 e 13. Diz assim o Senhor: Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados. Meus irmãos, embora por repetidas vezes Israel tenha falhado em observar o sábado como Deus havia ordenado, um dia seus líderes tentariam remediar esse problema. E isso é interessante. Porque tentaram resolver o problema sem contar com o auxílio de Deus e sem confiar no Senhor.
não o fizeram de modo piedoso. Em vez disso, o fizeram de modo malicioso, buscando seus próprios interesses. Destituídos de amor a Deus e mais preocupado com a sua tradição e a cultura de seu povo, foram tomados pelo legalismo, que roubou do Shabat, que Deus havia estabelecido desde a criação, o seu propósito e o seu significado original. Tornando um fardo ao invés de um deleite. Tornando algo pernicioso ao invés de um presente. E assim a esperança de entrar no descanso de Deus voltou-se à necessidade de um segundo Adão, de um verdadeiro Israel, capaz de realizar a obra que Adão e Israel falharam em realizar e conduzir a humanidade ao descanso que eles haviam falhado em alcançar. E assim a luz veio ao mundo. E essa luz chega ao mundo dizendo: venham a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, o segundo Adão, em quem descansamos. Aquele que cumpriu a obra daquele que primeiro falhou. Vejam, ele atende a todos os pré-requisitos. Ele foi fecundo, se multiplicou, não através de uma geração natural, mas de uma geração espiritual. Pelo poder do Evangelho, ele dominou a terra, a sujeitou para que obedecesse às suas ordens. Ele acalmou as ondas bravias do mar, subjugou as doenças, os demônios, ordenou a 2 pecadores exaustos para lançarem suas redes, e assim eles o fizeram. E sabe o que aconteceu? Suas redes encheram-se de tantos peixes que se rompiam. Ele repreendeu o vento e o mar e disse: acalma-te, emudece, e o vento se aquieta. E se faz grande bonança. Ele exerceu o domínio sobre o mal, recusando-se a permitir que Satanás distorcesse ou deturpasse a palavra de Deus, como fez com Eva. Ele o expulsa repetidas vezes. Arranca os demônios que aprisionavam pobres almas. Ao contrário do primeiro, que se escondeu diante de seu Criador, o envergonhado do seu fracasso, esse é capaz de se colocar na presença do Pai e dizer: te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Obviamente, a maior obra que Cristo realizou ocorreu quando ele estava dependurado numa cruz. Aquilo não parecia muito fecundo. Aquilo não parecia que ele estava sujeitando a terra. Não parecia, não é mesmo, que ele estivesse exercendo domínio. E mais uma vez, parecia que com todos os seus esforços, a inutilidade havia se feito presente. Parecia que ele estava sendo subjugado. E que, mais uma vez, os descendentes da serpente haviam vencido. Parecia que aquele que prometera o descanso experimentou na cruz a maior inquietude jamais conhecida por nenhum homem. A inquietude que eu e vocês merecemos suportar eternamente. Ao ponto de ali na cruz, ele então clamar e dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E olha como isso é interessante.
Era o 6º dia da semana, quando Jesus bradou na cruz: está consumado. Estava feito. Na cruz ele realizou o seu trabalho mais fecundo. A salvação de todos aqueles que nele creem. Concedeu descanso a todos os aflitos, sobrecarregados, cansados. Naquela cruz ele sujeitou a terra de tal modo, irmãos, que ela tremeu em reação. Ao cancelar o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, ele o encravou na cruz e exerceu domínio sobre ele. O apóstolo Paulo nos relata isso. Abram suas Bíblias em Colossenses 2,15. Colossenses 2,15. Paulo diz: despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. E então ele foi posto no sepulcro. E pela última vez, houve um descanso no 7º dia. No sábado. Havendo trabalhado até a morte, Jesus descansou de seus labores. E então vem o primeiro dia da semana. O primeiro dia que marca a nova criação. O dia em que Jesus ressuscita dentre os mortos. E antes de ascender aos céus, ele comissiona seus 11 discípulos a serem fecundos, a se multiplicarem, a sujeitarem a terra, a exercerem o domínio, dizendo-lhes: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, plantai os jardins do Pai. Fazei nascer filhos e filhas, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que virei ao fim do dia para ter comunhão convosco. Habitarei em vós. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Meus irmãos, Deus nos fez criaturas que precisam de um dia de descanso. Necessitam de um dia de descanso para comemorar a obra da criação. Sim. Para preservar vivo o conhecimento do único Deus verdadeiro. Sim. Para lembrar de que o mundo e nós mesmos não somos constituídos essencialmente de matéria ou de coisas visíveis, mas também daquilo que não é material e, portanto, invisível. Quarto, para fazer o nosso espírito voltar às coisas espirituais, do alto e do porvir. 5. Servir como sinal da relação pactual que o Pai, o Filho e o Espírito Santo mantêm conosco. Sim. Para servir para nós, provarmos do descanso eterno que teremos em Cristo, no novo céu e na nova terra.
No entanto, nem todos têm observado, é a realidade desse dia de descanso, que na antiga aliança era o 7º dia, mas que na nova aliança é observado no 1º dia. E a razão disso, irmãos, é porque no 1º dia, Cristo descansou de sua obra redentiva. Sendo assim, domingo após domingo, Ele nos convida a desfrutar desse dia abençoado e santificado. De modo que quando desprezamos isso, estamos desprezando a bênção santificadora de Deus. Desprezamos a bênção redentiva de Cristo. Isso me faz lembrar do que diz o apóstolo Paulo em Hebreus 4. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Que achemos o verdadeiro descanso em Jesus Cristo e nos deleitemos hoje e sempre, irmãos, no dia que Ele fez para isso. E fez para nós, seu povo, sua propriedade. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por tua palavra, pelo ensino que tu nos deste acerca, Senhor, do teu dia santo. Aplica a tua palavra às nossas vidas, quebranta os nossos corações, para que nesse dia, Senhor, que tu nos dá, nos lembremos e o observemos e achamos o deleite que tu nos promete. Para o louvor da tua glória, em Cristo assim te oramos. Amém.